Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta a mais um vídeo no meu canal. Se ainda não me conheces, eu sou a Inês e gosto muito, muito, muito de falar sobre livros. No vídeo de hoje temos o wrap-up do mês de novembro, que foi uma grande surpresa, por isso vamos começar a falar sobre livros. Oi, malta! O primeiro livro que eu li em novembro, eu já falei sobre ele porque não tinha registado na minha cabeça que tinha sido um livro que eu acabei em novembro, porque foi mesmo ali no fim de outubro e já tinha falado sobre ele no vídeo anterior, quando fiz aquele wrap-up grande. Portanto, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li este livro para a faculdade, por isso não dei nenhum tipo de avaliação nem nada, porque enfim, somos obrigados a ler, então decidi não dar um rating. Mas o livro não é mau de todo, é interessante até porque é um livro diferente, está a ser escrito por um narrador que já está morto e escreve sobre a sua vida depois de morrer. É uma forma de narrativa muito interessante e eu gostei bastante do livro até. Depois também de a ter estudado, fica mais interessante do que a ler à primeira vez, portanto, foi giro. Agora tenho outro livro de Machado de Assis para ler, por isso, entretanto, também vai aparecer aqui um wrap-up com outro livro de Machado de Assis. Depois li A Guerra de Duas Rainhas da Jennifer L. Armentrout, que é o quarto livro na série de Sangue e Cinzas. Malta, eu tenho muito a dizer sobre este livro porque ele é grande, não é? Por isso vamos falar um bocadinho sobre ele. É assim, quem me conhece e quem já viu os meus vídeos há algum tempo e foi-me vendo a ler estes livros sabe que eu adoro esta série, adoro os personagens, adoro tudo o que acontece. Eu digo com toda a certeza que este livro foi o pior até agora da série. Ahm, Porque imaginem, nós quando estamos a conhecer um novo mundo, normalmente no primeiro livro, o livro pode ser considerado mais secante. Eu achei ahm, este livro mais secante até agora porque foi muita informação, mas assim, muita informação. Isto é quase informações novas por capítulo, basicamente. É muita coisa a acontecer, muita coisa que não é explicada e nós ficamos assim, espera lá, o que é que está a acontecer agora? Quem é esta personagem? Porque é realmente muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa a acontecer e depois, no último livro aconteceu uma coisa que é spoiler, não vou dizer, mas nos faz querer ler e ao mesmo tempo não querer ler. Portanto, e eu estava à espera que isso se resolvesse na primeira parte do livro rapidamente. Não aconteceu. Foi tipo na segunda metade do livro, na metade para a segunda metade do livro. Eu fiquei muito desapontada com isso. Mas o livro não é mau de todo, só que acontecem aqui algumas coisas estranhas. É assim, depois, vamos falando em termos de personagens. A Poppy, que é a personagem principal, incrível, adorei o progresso dela, ela está a descobrir quem é que ela é cada vez mais e eu estou a gostar muito dessa parte, por isso foi muito interessante. Depois temos aqui um passo grande na relação da Poppy, do Cassiel e do Kieran, temos aqui a união entre os três e o que é que eu achei sobre isso? É um bocado estranho, foi um bocado estranho, não vou mentir, foi estranho, mas eu acho que não digo que foi necessário, mas fez sentido porque a relação desses três é muito estranha desde o início. Portanto, num certo ponto fez sentido. Ok, pronto. Eu dei 3 estrelas e meia a este livro porque, apesar de estar a ler uma coisa que eu goste, foi muito confuso e não era um livro que eu, se voltasse a ler a série, ia estar entusiasmada para voltar a ler. Pronto, depois eu estava a olhar aqui para a minha TBR e a pensar o que é que eu vou ler agora, que livro é que eu posso tirar da minha TBR que seja rápido de ler e que eu sei que vou gostar. Um de Nós Mente, da Karen M. McManus. Olhem, este livro é daqueles livros OG, originais, das redes sociais, em relação aos livros, não é? Do BookTok, pronto. Eu já o tenho há bastante tempo, mas nunca tive interesse para pegar nele. Olha, e ainda bem que eu fiz, porque este livro foi muito giro, deixa-nos super interessados, tem o ponto de vista das 4 personagens principais, portanto também foi muito interessante essa parte. Há muito desenvolvimento das personagens, há aqui uma relação amorosa entre duas personagens que eu gostei bastante. E depois, o plot twist final, quando tudo ficou resolvido, eu achei surpreendente e ao mesmo tempo fiquei desapontada, mas depois de pensar um bocado sobre o assunto, pensei, não, isto realmente foi muito, muito interessante e eu gostei bastante do livro.
Agora, eu não me lembro de quanto é que eu dei, porque eu esqueço-me das ratings e eu tenho que ir aqui às minhas cábulas. Pronto. Eu dei 4 estrelas a Onde Nós Mente. Não sei se é uma série ou. Porque eu sei que isto há outros livros. Sei que não é sobre a mesma história, não é? Mas acho que seria interessante continuar a ler, porque eu gostei bastante também da escrita da autora. Portanto, acho que ia ser giro. Em relação à série da Netflix, eu quis muito ler também para ir ler para ir ler para ir ver a série da Netflix e ainda não tive a oportunidade de a ver, mas eu quero muito, muito, muito ver, por isso há de ser uma das próximas que eu vou ver. Eu tenho aqui as minhas cábulas porque os títulos dos próximos livros são assim um bocado estranhos. Ok, então, depois passei para uma série porque eu já imagina, eu gostei muito dos 3 livros que eu já tinha lido desta série, que é aquela do Dream Harbor, aquela do de Cinema, The Pumpkin Spice Café, uma coisa assim. Então eu tinha 2 livros para ler dessa série. O primeiro não, porque neste caso é o quarto livro, é o The Strawberry Patch Pancake House, que é sobre a Iris e o Archer. Eu adorei este livro, foi muito, muito bom, muito melhor do que todos de anteriores. Não sei se aquele de Christmas Farm, não sei quantos. O terceiro livro, eu lembro que eu gostei muito desse livro. Eu não me lembro se dei mais a esse ou não. Ok, não, dei 4 estrelas ao The Christmas Tree Farm, uma coisa assim. A este, The Strawberry Patch Pancake House, também dei 4 estrelas, porque eu gostei bastante. Isto é sobre o Archer, que é um chefe assim à procura da sua estrela Michelin em Paris, a trabalhar em Paris, que de repente descobre que tem uma filha, a mãe da sua filha morreu e ele vai ter que ficar com ela. Por isso ele vem para esta pequena cidade, esta small town, para cuidar da filha, e é aí que a Iris entra. A Iris vai ser a babysitter, a ama da pequenita, porque para o Archer tentar se ajeitar com o novo trabalho e essas coisas todas. E então ela vai ter que viver lá em casa e eles começam, né, a apaixonarem-se. E eu gostei bastante deste livro, é muito, muito fofinho. Eu penso sempre, quando eu estou a gostar de um livro, eu penso sempre, falta aqui qualquer coisa, falta aqui uma cena que. Mas isso vem da minha própria imaginação. Imaginem, algumas coisas, quando eu estou a ler um livro de romance, que eu penso, podia acontecer isto, mas essas coisas vêm da nossa própria imaginação e se nós estivéssemos a escrever o livro, adicionávamos essas cenas. O autor optou por não pensar nisso ou, ou não escolheu essa cena e eu fico muito desapontada por causa disso. Eu dei 4 estrelas a este livro e depois veio o que toda a gente, e incluindo eu, estava mais à espera. Estávamos muito entusiasmados para o quinto livro. É o The Gingerbread Bakery, que é sobre a Annie e o Mac, ok? E este eu escrevi no meu Goodreads, eu dei 4 estrelas e meio e escrevi no meu Goodreads Second Chance Books Always Hit, porque eu amo Second Chance, adoro, é a minha trope favorita de sempre e eu adoro quando está muito bem feita e este livro está muito, 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 muito bem feito. Eu adorei, eu só pensar nele quero voltar a lê-lo porque realmente foi um livro muito, muito, muito bom, muito bem escrito, muito querido e lá está. Este livro tem muito a parte fofinha do romance e da comédia também, a rom-com, mas depois também tem uma parte séria, muito bonita da relação dos dois e eu adorei. No fim, claro que fiquei à espera de mais, por isso é que dei 4 estrelas e meio, estava quase a ser 5 estrelas, mas depois ali umas certas coisinhas desapontaram, que eu não posso dizer porque é spoiler, mas pronto. E depois passei para um livro que uma amiga minha estava a ler e ela disse que eu ia adorar, porque ela deu 5 estrelas e ela disse que eu ia adorar, e eu realmente adorei, que é o. Eu estou sempre a ver os títulos, oh meu Deus. If It Makes You Happy, da Julie Olivia. Ok? Este livro é tão bom, malta. Este livro é tão, tão, tão bom. Tão bom, tão bom. Neste livro nós temos o Cliff e a Michelle. A Michelle acabou de perder a mãe e enquanto a sua irmã acaba de tirar a licenciatura, vai tomar conta da sua pequena. É uma espécie de uma residencial, ou assim, uma espécie de hotel, mas muito pequenino, que ela vai tomar conta, enquanto a irmã, que vai ficar depois com o negócio da mãe, a terminar a licenciatura. Então ela vai para lá e depois temos ali um vizinho que quer muito, muito, muito ajudar e ela é mais fria, mais distante, mas ele consegue.
e eles depois fazem ali um pacto mais ou menos, porque ela vai ajudá-lo e ele vai ajudá-la a ela, para ela ser mais simpática com os clientes e para atrair mais pessoas. E pronto, gostei muito, 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 muito deste livro. Eu dei 5 estrelas porque foi perfeito, não mudava nada no livro, foi muito, muito bom. Depois, o Cliff também tem duas meninas, uma adolescente e uma mais pequenina, e também foi muito, muito, muito querido ver a Michelle, assim, relacionar-se com elas. Olhem, eu adorei o livro. Ok, foi muito, muito bom, muito fofinho, e eu lia dezenas de vezes e não me cansava. Entretanto, o meu microfone ficou sem bateria, por isso vamos ter que lidar com o vídeo assim, ok? Então, depois passei para os meus thrillers e li A Intrusa da Freida McFadden, que foi o meu livro favorito dela até agora. Dei 4 estrelas. Temos aqui mais um thriller psicológico muito, muito interessante, que a Freida McFadden deixa o livro assim, muito, muito bom, até ao fim. Do início ao fim nós ficamos agarrados. Eu li este livro num dia porque foi mesmo muito bom. Eu estava muito, muito, muito empenhada em acabar o livro e em descobrir o que é que estava a acontecer. No final, foi muito bom. Adorei, gostei bastante. Depois, eu fui ler algumas sinopses dos outros livros da Freida McFadden e eu cheguei à conclusão que ela adora tempestades e adora incluir tempestades nos seus livros. Porque há muitos livros mesmo com tempestades. Mas pronto. Olha, é super interessante. Como sempre, a Freida McFadden é uma autora incrível, deixa-nos agarrados ao livro. A escrita dela é super, super boa porque nós estamos sempre, sempre, sempre a ler e não nos cansamos. É muito bom, leiam por favor. Eu quero muito, muito continuar a ler esta autora. Por favor, digam-me assim quais são os vossos favoritos para eu ler. Tenho já algumas recomendações de amigas, mas eu só li 4 livros da Freida McFadden até agora e eu quero ler mais. Depois passamos para o último livro de novembro, porque eu depois não consegui ler mais por causa da faculdade. Tive alguns stresses, algumas ansiedades, muita ansiedade. Eu tenho o meu olho a tremer tipo há 2 semanas por causa da faculdade. Quando o meu olho começa a tremer, normalmente é na época de exames, mas quando o meu olho começa a tremer, eu sei que estou cheia de ansiedade e cheia de stress. É bué fixe. Vão para a faculdade, é incrível. Imaginem, vamos falar sobre o último livro. O último livro foi um livro de Natal, que foi o In a Holidays, da Christina Lauren. Eu já estive para ler este livro no ano passado, mas não aconteceu. Li alguns livros de Natal no ano passado, mas não foi este. Eu gostei bastante dele. Não é que gostei bastante, eu gostei. Gostei, porque não foi nada por aí além, não foi nada assim de extraordinário, não foi de todo. Não foi nada surpreendente, nada inovador, mas foi ok. Eu acho que é isso, ok. Foi um livro ok. Imagina, nós temos. Eu já nem me lembro das nossas personagens principais, não. Nós temos uma personagem que. Imaginem, isto é nas férias de Natal, mas o primeiro acontecimento está a acontecer no fim destas férias. E basicamente a nossa personagem principal já é adulta, tem 26 anos, acho eu. Mas a família dela vai todos os anos passar o Natal para uma cabana com outra família de amigos. E nessa família de amigos temos 2 irmãos e ela gosta do mais velho. O mais novo é assim meio apaixonadinho por ela, mas acho que não. Para mim não, mas pronto. E basicamente ela sempre gostou do irmão mais velho e pronto, nessas férias estamos mesmo no fim e no fim a família dos outros diz que vai vender a cabana e então estamos assim numa inconstante do que é que vai acontecer no próximo Natal, não é que se vão encontrar, lá, porque é uma tradição, pronto. E depois ela está só a pensar, eu só queria ser feliz, não sei o quê, eu só queria ser feliz, e então de repente tem um acidente de carro, bate num carro, e ela volta para o início das férias no avião a vir para as férias de Natal. E depois vamos ter este plot todo do in loop, ou seja, ela vai tentar descobrir porque é que está nesta viagem no tempo, não é assim, é mesmo viagem no tempo, e a perceber o que é que tem que alcançar. No caso é a felicidade dela, não é? Porque foi isso que ela pediu. E pronto, é isto, e vão estar assim numa coisa, depois o romance. Eu gostei bastante, mas foi assim meio estranho também, não vou mentir. Porque muitos dizem que é um triângulo amoroso entre os 2 irmãos, mas eu não acho. Eu acho que não tem nada a ver. Mas foi giro, foi ok. Foi um livro muito rápido de se ler. Isto foi sem dúvida, eu li este livro em menos de um dia.
O início estava a ser um bocado confuso, mas depois lá consegui perceber o que é que estava a acontecer, porque o primeiro capítulo é super confuso. Acho que as autoras não escreveram muito bem o primeiro capítulo, podia ter sido um bocado mais esclarecedor. Nós estamos assim meio à nora no início e depois já percebemos, pera lá, é isto que está a acontecer, depois já conseguimos perceber melhor. Mas pronto, eu dei 3 estrelas a este livro, acho que também podia ter dado menos, sim, mas o livro não foi mau, foi ok, não foi mid, né? Agora já nem se diz mid, mas foi mid. E pronto, se eu li outra vez, não, foi uma perda de tempo um bocado, o romance valeu a pena, mas ok, foi interessante. É um livro de Natal, também não há muito por onde errar, acho eu. E acabou os livros de novembro, eu queria ter lido mais, fiquei muito triste porque não consegui ler mais. Mas pode ser que agora em dezembro consiga ler mais um bocadinho, porque depois em janeiro tenho época de exames. E depois também ando aqui, eu vou desabafar um bocadinho com vocês. Depois eu ando também aqui numa cena, um estado de ansiedade a pensar: oh meu Deus, o primeiro semestre está quase a acabar, eu vou para o segundo semestre e depois acaba a licenciatura. E então estou numa ansiedade e numa pressão para ter boas notas e essas coisas todas. Mas pronto, vai tudo correr bem. É Natal, por isso vai correr bem. E pronto, olhem, foram estes meus livros de novembro. Não foram livros maus, tive 5 estrelas, arranjei novos favoritos, por isso estamos bem. Eu gostei bastante deste mês, espero que o próximo mês seja muito melhor, muito melhor. Se eu queria chegar ao fim do ano e completar o meu Reading Challenge do Goodreads, sim, isso vai acontecer. Pois provavelmente não, porque vamos em 47 livros e eu meti um challenge de 60, se não me engano. Portanto, vamos ver por onde é que isso... Como é que vai correr. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo-vos no próximo. Um beijinho e até já.